Então, gente, eu queria falar hoje sobre, sobre as ondas eletromagnéticas. E, complementando o assunto, eu queria falar sobre esse circuitinho aqui. É um indutor, uma bobina, um paralelo com um capacitor. Certo? Primeiro, antes de falar sobre ondas eletromagnéticas, vamos falar sobre algumas características das... O que é uma onda e, e as características e propriedades das ondas em geral. A onda, gente, é uma propagação de energia que, no caso das ondas mecânicas, depende de um meio. É uma propagação de energia. Então vamos citar como exemplo uma corda, que a gente pega a corda num ponto e faz um movimento de oscilação para cima e para baixo, para cima e para baixo. A corda vai tender a fazer esse movimento aqui. Ela vai transportando energia de ponto a ponto na corda, no meio material, e ela vai fazer aquele movimento de vai e vem que a gente já conhece. Vamos supor uma corda aqui presa numa parede, certo? Uma pessoa que pegue aqui na ponta da corda com a mão, quando chocalhar essa corda, quando fazer um movimento para cima e para baixo, a corda vai ficar mais ou menos com esse desenho aqui. Porque a energia vai sair da pessoa, né? A energia muscular, potencial, vai se transformar em movimento, energia cinética do braço, e aí vai se propagando, essa energia vai se propagando de ponta a ponta na corda, de forma a fazer com que ela crie cristas, que são esses picos aqui superiores, e vales. O mesmo acontece também com as ondas do mar, certo? As ondas do mar também geralmente são criadas pelo vento, mas também tem aquelas que são consequências de pequenos tremores de terra. Elas fazem esse movimento. No caso do tsunami, de um tremor de terra, por exemplo, um deslocamento do fundo da superfície, do fundo do oceano, que diga, um deslocamento de placas de terra. Vamos supor que tem aqui uma placa tectônica e outra. Essa placa aqui, quando se move, desloca a parte superior todinha da parede d'água, desloca de forma que quando ela volta ao normal, vai criar aquele movimento de onda. A energia essa energia que vem do movimento das placas tectônicas, ela na realidade ela é transportada, a energia é transportada pelas águas até chegar a fazer aquela destruição que a gente viu aí na mídia toda quando houve aquele tsunami de 2004, por exemplo. Então, as ondas mecânicas, assim como a corda, assim como as ondas do mar, assim como um peso, uma bola de chumbo presa a um elástico, a uma força elástica, se você puxar ela vai oscilar também. A energia ela sempre se propaga no meio material, vai se propagando no meio material, e essa propagação de vai e vem, de picos e vales, essa oscilação ela é chamada de ondas. O mesmo ocorre também no caso do som. O som é uma compressão e uma rarefação do ar. Quando você comprime e rarefa o ar e faz a rarefação do ar, por exemplo, por um cone de um alto-falante, você está criando o som que vai reproduzir os sinais elétricos que chegam na bobina desse alto-falante. Geralmente não, o sinal elétrico ele vem mesmo de um amplificador, e esse cone do alto-falante vai tentar reproduzir ao formato, a informação do sinal elétrico que chegou nele. E essa reprodução de vai e vem é justamente o som. Pronto, isso aqui tudo são ondas mecânicas. Percebam que nas ondas mecânicas, a onda mecânica sempre depende de um meio para se propagar, seja no caso da tsunami, que a água vai ser o meio, ou no caso da corda, que o meio no caso vai ser a corda, certo? Aqui vai ser a bola de ferro presa a um elástico, vai ser o elástico de metal também. Aqui no alto-falante, aqui no caso do som, o meio vai ser o ar. Mas e no caso das ondas eletromagnéticas? Como é possível, por exemplo, transmitir ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas que se propagam inclusive no vácuo? E como a gente sabe, o vácuo não é o meio material.
Então, como é possível as ondas eletromagnéticas elas se propagarem no vácuo? Como é possível, então, a luz do Sol atingir a Terra? Certo? Como é possível se entre o Sol e a Terra não tem meio material algum? Antigamente se supunha que tinha o éter luminoso. Os gregos acreditavam que existia um material imanente, e esse material era chamado de éter luminoso. Esse éter luminoso seria o meio que transportaria a luz do Sol até a Terra. Então, gente, de primeira, antes de falar de uma propriedade da onda eletromagnética, dela conseguir se propagar sem que haja meio material algum, eu vou explicar superficialmente, mais uma vez, esse circuitinho aqui, que é um indutor em paralelo com um capacitor. Esse circuitinho é chamado de circuito tanque. E existem arranjos entre indutores e capacitores, eles ligados em série, o resistor, tal. E tem esse modelo aqui, que é o indutor em paralelo com capacitor. Isso, gente, eu vou só dar uma explicação teórica. Eu não vou fazer um circuito completo, porque um circuito completo desse aqui, né, para ele oscilar e manter as oscilações, necessitaria de um transistor, um circuito oscilador regenerativo, certo? Para manter as oscilações. Mas eu vou explicar apenas o básico e tomando como suposição um circuito ideal, um circuito sem perdas, um circuito que não haja aqui resistência elétrica no caminho. O circuito o circuito perfeito, sem perda alguma. O que acontece é o seguinte, gente. Esse indutor aqui, ele vai acumular energia em forma de campo magnético, certo? Quando a energia quando for ligado uma tensão, a energia da bateria nele, esse indutor aqui, ele vai começar a se carregar, a energia vai começar a enchê-lo, vai preenchê-lo e essa energia é acumulada através de campo magnético. Quando ele estiver cheinho, a energia dele estiver completa, ele estiver armazenado de energia em forma de campo magnético, ele vai jogar essa energia aqui para o capacitor. Só que esse capacitor, ele também é um armazenador de energia, só que ele armazena energia em forma de campo elétrico, certo? Então o que vai acontecer? O indutor, como a gente já viu, ele tem uma oposição à variação de corrente. O indutor, ele tem uma oposição, a tensão dele se opõe a uma variação de corrente, enquanto o capacitor, ele se opõe à variação de tensão. E aí, gente, a gente já viu que tensão e corrente são como dois lados de uma mesma moeda, é a moeda da potência, certo? Então percebam que na realidade esse circuitinho paralelo aqui, ele vai mexer com tensão, corrente, e na realidade ele está mexendo com uma coisa só, é com a energia, né? Com a potência que é a energia em relação ao tempo. Então, quando esse indutor tiver carregado de energia magnética, esse capacitor vai estar descarregado e essa energia vai ser transferida para o capacitor. Quando ela for transferida para o capacitor, esse capacitor começa aqui a haver um campo elétrico entre as cargas dele, ou seja, essa energia magnética vem para cá e o capacitor começa a se carregar entre as placas. Vai chegar um ponto que ele vai estar totalmente carregado e vai se carregar, a energia no caso aqui vai se transformar de magnética para elétrica, certo? Vai estar completamente carregado, quando então esse indutor descarrega e muda de sentido. Quando ele descarrega e muda de sentido de polaridade, é como se você estivesse querendo descarregar esse capacitor aqui, é como se você estivesse invertendo a polaridade de uma bateria. É como se esse indutor fosse uma bateria e você trocasse a bateria daqui para cá. O que é que isso vai ocasionar? Vai ocasionar a descarga do capacitor. Se você tiver uma bateria aqui, por exemplo, e carregar um capacitor, só um capacitor, vamos colocar aqui sem resistor, certo? Você carregar um capacitor nesse sentido, ele vai se carregar assim, positivo aqui, negativo aqui. Se eu conseguisse pegar essa bateria e invertê-la, colocando um negativo para positivo, esse capacitor iria se descarregar. É o que acontece aqui. O indutor, como ele se opõe a essa variação, quando ele estiver totalmente cheio aqui
a energia dele estiver completa, ele estiver completamente carregado, ele vai trocar de polaridade. Essa inversão de polaridade vai fazer com que o capacitor se descarregue através dele. Quando o capacitor se descarregar através desse indutor, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a carregar o indutor e assim começar o novo ciclo. Ou seja, primeiro um indutor se carrega, o indutor vai estar carregando. Quando o indutor estiver completamente carregado, esse capacitor aqui vai funcionar como algo, uma carga a ser preenchida, certo? Esse indutor, a energia desse indutor através de campo magnético vai para o capacitor e esse vai se carregar em forma de campo elétrico, certo? Quando esse aqui se carregar, esse aqui vai estar descarregado, porque a energia desse passou para esse. Aí ele vai para cá de novo e assim vai ficar esse movimento oscilatório, para cá e para cá, para cá e para cá. Na realidade de fato mesmo, essa energia aqui iria se perder, porque entre o indutor e o capacitor sempre tem uma resistência. Então o movimento oscilatório começaria assim, e aí ele iria diminuindo, diminuindo até se perder. Para conseguir uma oscilação completa e contínua, teria que fazer um rearranjo com o circuito amplificador, de forma que a oscilação se mantivesse assim. Então, gente, a gente viu que esse circuitinho tanque, ele cria esses dois lados da moeda. Ele cria o campo magnético através do indutor, certo? Aqui vai ter uma variação de campo magnético, um campo magnético variável. Esse campo magnético vai aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Esse capacitor vai ter uma variação de campo elétrico, vai aumentar, diminuir, aumentar e diminuir, assim vai. E como resultado desses dois campos, dessa variação de dois campos, o elétrico e o magnético, vai produzir uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, gente, ela é feita assim, certo? Eu vou tentar aqui, vamos supor que aqui é um plano, certo? Esse plano aqui, deixa eu ver aqui. Esse plano aqui, vamos supor que tem uma onda de campo magnético, certo? Uma onda de campo magnético. Ela começa do zero, ela vai até em cima, volta para o zero, vai para baixo com vale e aí vai variando, certo? O campo magnético nessa direção aqui, nessa direção de plano. O campo elétrico, ele ficaria assim, ó, perpendicular ao campo magnético. Enquanto o campo magnético vai oscilar assim, nessa direção aqui, ele vai estar entrando, saindo. Aqui o campo elétrico, ele vai oscilar de cima para baixo, de forma que os dois campos, o plano dos dois campos fiquem perpendiculares. E o que é que acontece, gente? Maxwell provou que a variação do campo magnético, ela vai criar, a variação do campo magnético vai criar uma corrente. E a variação do campo elétrico cria um campo magnético circular. Em outras palavras, ele quis dizer que na realidade um campo vai fazer com que o outro subsista. E na interação desses dois campos surge a onda eletromagnética. A onda eletromagnética, no caso, falando de planos perpendiculares, isso aqui seria o campo elétrico, aqui nessa direção, aqui o campo magnético, certo? Aqui perpendicular. A onda eletromagnética ia estar nesse cantinho aqui, ó. Ela ia estar aqui assim, ó, furando para cá. Diz que a onda eletromagnética, ela é uma onda transversa. Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado um pouco.